Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Lagoa da Terra, seu canal de saúde e bem-estar. Esses conteúdos também estão disponíveis no portal megaminas.com, lagoadaterra.com.br e no podcast da Rádio Cultura FM. O nosso papo de hoje é com a nossa colunista do Mega Minas, Daniela Pesconi Arthur. Daniela é mineira de Uberlândia, escritora, autora do livro Love and Pizza, colunista do portal Mega Minas e mora na Terra da Rainha há 13 anos. E por meio das colunas, ela compartilha sua vida no País de Gales, dá dicas sobre escrita, criação de blogs, além de mentorias de negócios para brasileiras. Ô Dani, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Letícia, obrigada. Agradeço muito o convite e estou muito contente de estar aqui para poder bater um papo com você. Ô Dani, em algum dos seus artigos no Mega Minas, você falou muito sobre as restrições do País de Gales. Como é que você está vivenciando isso agora? Como é que está a situação nesse momento? Olha, aqui a gente começou a relaxar um pouco as restrições, né? Então, é sempre legal lembrar que, por mais que a gente esteja reunido, né, o Reino Unido, seja o conjunto de todos os países daqui, o País de Gales ele tem algumas diferenças da Inglaterra, por exemplo, né? Então, aqui no País de Gales a gente é um pouco mais rígido, um pouco mais restrito do que a Inglaterra. Mas a gente já relaxou bem as restrições que a gente teve, assim, bem rígidas mesmo durante, assim, praticamente um ano, se não um pouquinho mais. E as coisas estão começando a voltar ao normal. Então agora já pode reunir dentro de casa, mas, por exemplo, só 3 famílias podem se reunir, né? 30 pessoas já podem se reunir ao ar livre, então no jardim da sua casa, por exemplo, num parque, ou então nos beer gardens aqui dos pubs, né? Que são áreas do lado de fora dos pubs, mas parece que está vindo uma terceira onda por aí, por conta da variante indiana, né? Então, a gente ia ter mais abertura a partir do dia 21 de junho, só que o primeiro-ministro já falou que não vai, que adiou por mais 4 semanas por conta disso, que os números de casos aumentaram muito de novo. Nossa, ô Dani, a gente está falando aqui, eu até abri o programa, né, falando que você escreve, né, seus medos, suas expectativas também. Você até em um dos artigos falou sobre isso, né, você está vivenciando uma ansiedade, né, muito distante também da família no Brasil. O Brasil não faz parte aí da lista verde, aí bate a saudade que você não pode nem visitar seus familiares. Como é que você está lidando com essa ansiedade? É verdade. O Brasil, infelizmente, está na lista vermelha. Inclusive, eu acho que todos os países da América Latina estão na lista vermelha, né? Da lista verde mesmo são só 12 países, aliás, 11, porque Portugal estava, mas agora foi para a lista amarela. Então, assim, é muito difícil, porque a gente já está tão longe da família, a gente não se vê o tempo todo. Então, assim, o ano passado as férias planejadas para o Brasil tiveram que ser canceladas. E esse ano também, dependendo de como está a situação, acho que vai ser outro ano que não vai ser possível, né? Então, assim, eu acho que a ansiedade, ela vem um pouco dobrada, porque a gente já tem aquela ansiedade pela situação, né? Pela circunstância, por tudo que está acontecendo. E aqui, pelo menos, eu sei, eu estou vivendo e eu sei as medidas que o governo tomou, o que o povo está fazendo, obedecendo, né, o que precisou ser feito. E eu já estou vacinada, meu marido já está vacinado, a gente já tomou as 2 doses da vacina, graças a Deus. A maioria da nossa família também. E a gente fica com aquela coisa de, no Brasil está uma situação tão fora do controle, e a gente sente medo pelas pessoas que estão aí, entendeu? Que a gente ama, que a gente, que a gente gosta e que não estão podendo viver esse mesmo começo de tranquilidade que a gente está começando a ter de novo, sabe? Então eu acho que é aí que a ansiedade fica maior, no sentido de, assim, de
de medo mesmo de que alguém que a gente ame fique doente e aconteça o pior. Uhum. Dani, eu falo assim, eu já até falei com você antes, né, que a gente conversou, que eu falei, Dani, você é gente como a gente. Você está no país, você está muito distante, no país de Gales, a gente está aqui no Brasil. Mas você até escreveu um artigo assim e pontuou e deu algumas dicas de como lidar com a ansiedade. E eu acho que você percebeu isso mesmo, que dizer, olha, eu estou ansiosa, mas quantas pessoas ao meu entorno também não estão ansiosas, independentemente de classe social, de país que mora. Que lista foi essa, Dani? Bom, foi uma lista assim que foram coisas que eu comecei a perceber durante as minhas escritas no meu diário, né? Porque eu escrevo todos os dias. E eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza, então a escrita tem me ajudado com isso faz muitos anos já. E também onde eu trabalho a gente tem esse apoio, um apoio muito bom que a gente tem do nosso local, do meu local de trabalho, né? Então, a gente tem treinamento, a gente tem o suporte. Então, assim, uma das coisas que eu coloquei nessa lista desse artigo que você está falando é que a gente tem que reconhecer que a gente tem escolhas. Então, às vezes a gente... É aquela coisa meio poliana que a gente tem que fazer, sabe? Tem o lado ruim da história, mas também tem o lado bom. Então, assim, a gente tem mais opções de coisas no momento. Então, por exemplo, a maneira que a gente trabalha. Então, por exemplo, eu trabalho na Universidade de Cardiff e do momento que o primeiro-ministro falou, os alunos não vão mais ter aula presencial, foram menos de uma semana para tudo que a gente tinha voltar para o online, sabe? Então, em uma semana, ninguém estava indo para a universidade mais. Fomos para o home office e a gente começou a se adaptar. Então, assim, as pessoas vão começar a perceber que a gente tem escolhas. Então, tem várias opções que a gente pode fazer. Então, por exemplo, agora com as restrições relaxando, já se fala em voltar às aulas presenciais a partir de setembro. Só que já não vai ser a mesma coisa mais. Então, por exemplo, vários prédios da universidade foram desocupados porque viu que não tem a necessidade de todo mundo trabalhar de um escritório, por exemplo. Então, tem muita gente que prefere trabalhar em home office. Eu sou uma delas, eu me adaptei super bem. Nós compramos um cachorrinho, então a gente tem o nosso lockdown puppy aqui, sabe? Então, assim... provavelmente eu vou voltar a trabalhar no escritório 2 vezes por semana só, né? Então, são escolhas que a gente tem e que pode ser conversado com o chefe. Então, seja honesto e veja os seus limites, o que você precisa, o que você não precisa, e que existem várias opções agora. Então, essa é uma das coisas que eu coloquei na lista, né? A segunda coisa é que a gente precisa se dar o tempo para se adaptar. Não adianta a gente querer, da noite para o dia, fazer aquela reversão do choque que a gente teve no começo, né? Então, tem coisas que a gente não tem como controlar. E se não tem como controlar, não vale a pena ficar estressando sobre isso. Então, não é porque as restrições estão sendo levantadas de pouco em pouco que a gente precisa, vamos ficar todo mundo super animado, sair pulando de cabeça nos compromissos sociais, porque a gente desacostumou um pouco disso, né? Ainda tem aquele receio de, eu vou encontrar meus amigos, eu não vou poder abraçar, porque a gente brasileiro, a gente abraça, né? Não vou poder abraçar, será que por onde que a pessoa andou, com quem que ela andou, será que ela está com o vírus, né? Então, assim, se dê o tempo e vai de pouquinho em pouquinho, você vai se acostumando com o novo, né? Porque é um novo normal, vamos dizer assim. A terceira coisa da lista também tem um pouco a ver com isso, que vai de pouco em pouco. Se a gente ainda está inseguro, vamos começar a criar uma mini rotina, né? Então, por exemplo, ir para o trabalho no escritório todos os dias pode não ser mais normal, mas aos poucos a gente pode ir revertendo isso, renovando a nossa autoconfiança, fazendo as coisas de pouco em pouco, de uma maneira que a gente não se sinta tão
obrigados a fazer o que é esperado e a gente se sinta confortável com os limites que a gente vai aos poucos relaxando, né? O quarto ponto da lista é uma coisa que você até comentou, é lembrar que a gente não está sozinho nessa situação. Então, eu sinto muita ansiedade, mas eu não sou a única, né? Então, como você mesmo disse, independente de lugar onde mora, de situação social, do que for, é uma situação que deixa todo mundo assim meio, sei lá, ansioso, né? Vamos dizer, e com receio de se aproximar de novo das pessoas e até com esse medo, assim, que às vezes atrapalha um pouco a gente. Então, a gente pensa, poxa, mas eu tô tão covarde, né? Eu não costumava ser assim. Mas lembra que você não é o único, que várias pessoas ao seu redor estão sentindo a mesma coisa, porque é um sentimento normal dessa situação, né? E o último ponto da lista, eu vou puxar a maior sardinha aqui para o meu lado, mas gente, um diário é uma coisa tão boa de ter. E eu sempre falo para as minhas mentorandas, né, quando eu dou a mentoria de escrita, imagina se a Anne Frank não tivesse escrito o diário dela, o que a gente saberia? Então, assim, eu imagino que deve ter milhares e milhares de diários da pandemia por aí, e tem gente que não precisa escrever coisas ruins, é uma situação tão difícil, então começa a fazer uma lista de coisas que você sente gratidão, né? Sentimentos, acontecimentos bons no meio de tantos momentos de aflição, escrever sobre os sentimentos mesmo, sobre os medos, sobre as angústias e, claro, né, sobre as esperanças, né? E não tem hora melhor para começar para fazer uma lista de coisas que a gente quer fazer depois que isso tudo passar. E não deixa de ser uma terapia, né, Dani? Com certeza. Escrita ajuda a curar. Isso é certeza. Uhum. E a gente está falando de terapias aqui, tem outras também, né? A Dani também, em um dos artigos, ela citou a jardinagem, a terapia que ela faz enquanto ela está lá cuidando da terra, quando a terrinha entra debaixo da unha dela. Não me esqueça quando você escreveu isso. Ai, que agonia aquela terra debaixo da unha. Olha, eu vou te contar. Aqui, jardinagem é um passatempo dos britânicos, né? Então, assim, quando o tempo começa a ficar bom, as lojas de jardinagem ficam lotadas. E ainda, principalmente no tempo de pandemia, quando as pessoas não podem ir para lugar nenhum, quem tem jardim vai mexer mesmo, né? Aqui em casa, o jardineiro é o meu marido. Eu fui ajudá-lo no jardim por uma questão de passar tempo junto e tudo e tal, porque assim, eu não sou daquelas que gosta de terra debaixo da minha unha, não. Então, assim, mas é um momento que ajuda também a gente a descarregar um pouco as energias pesadas, né? E é um momento de parceria, eu acho, que o meu marido adora mexer no jardim. Então, para eu não ficar trancada dentro de casa com o meu computador, com os meus livros, meus cadernos, a gente vai e passa tempo junto, e é muito gostoso. E a gente conversa e troca ideia, e a gente fala como que a gente está se sentindo. Funciona como uma terapia também. E rende até um bom artigo. Escreveu bem, relatou bem lá a unha. Depois vocês leem, né? Convida aí, Dani, para ler a sua coluna. Pode ir lá na minha coluna do portal do Mega Minas, que tá lá. Chama Sobre Jardinagem e sobre minhocas e o casamento. Mais ou menos isso. É isso mesmo. Ô, Dani, e agora você falou no início também sobre a variante da Índia. E a gente fica nessa montanha russa, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Aí você listou também, né, as coisas que você tem feito para controlar a ansiedade. O que a gente pode esperar do novo? Você acha que vai ser... muita gente fala do novo normal, né? Como é que a vida vai voltar? Como é que você está vendo, vamos lá, como é que você está vendo isso na sua vida, assim, como um divisor de águas? A Dani antes e a Dani depois? Olha, eu pessoalmente, eu tinha que praticamente viajar para trabalhar, né? Porque eu não moro na capital e o meu emprego é na capital.
Então, vamos supor, eu saía de casa bem cedo e voltava para casa um pouco mais tarde. Então, uma das vantagens que eu encontrei foi que eu tenho muito mais tempo agora para fazer coisas mais legais, coisas mais produtivas, do que passar tempo no trânsito, né? Então, mas como eu disse, provavelmente a partir de setembro, quando as aulas voltarem ao presencial, eu vou ter que trabalhar no escritório 2 vezes por semana, né? E esse vai ser, não vai ser um escritório que é só meu e do meu time, por exemplo. Vão ser uma semana em um lugar, outra semana no outro. A gente chama aqui de hot desk, né? Então, vai ser onde tem disponibilidade de assentos, vamos dizer assim. E isso com a maioria dos departamentos da universidade. Então, é outra adaptação que a gente vai ter que fazer. Vamos trabalhar com pessoas que não são do mesmo time que a gente, em um lugar que é diferente. E, aliás, eu comecei esse meu novo emprego em janeiro. Então, assim, eu não conheço as pessoas do meu time pessoalmente ainda. Uhum. E foi uma outra coisa que foi muito interessante, que eu fiz a minha entrevista pela internet, pelo Zoom. Eu tenho reuniões pelo Zoom, eu converso com os meus colegas pelo Zoom, sabe? Então, assim, eu não conheço ninguém pessoalmente ainda. Então, eu acho que o novo normal vai ser cheio de mudanças. E eu acho que é importante a gente ter pelo menos um pouquinho de vontade e de disponibilidade para se adaptar, né? Porque eu imagino que tão cedo não vai voltar como era antes. Não. Enquanto isso, a saudade do Brasil. Enquanto isso, fica a saudade do meu pai, das minhas irmãs, da minha família, já manda um beijo para amigos. todo mundo agora, Dani. Já manda um beijo. Ah, um beijo, pai! Um beijo para as minhas irmãs, para o meu cunhado, para o meu sobrinho e para os meus amigos que moram aí, que eu sinto tanta falta, para os meus parentes, né, minhas tias, meus primos, que eu sinto tanta falta. E é difícil, mas a minha mãe sempre falava que a gente faz as escolhas na nossa vida e a gente tem que arcar com as escolhas e as consequências delas, né? Então, é isso, estamos longe, mas estamos perto. Diz que a cada escolha é uma renúncia. Se você escolhe aquilo, isso. Você renunciou algo. É isso aí. É bem por aí. Muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigada. Quantas horas aí agora? A diferença é o quê? De 4 horas, não é? Contamos 4 horas a mais de você. Aqui são 7h36 da noite agora. Agora já mas tá ainda à noite. Tá claro, aqui no verão fica claro até mais ou menos 10h30 da noite. Então, e você está fazendo alguma atividade? Está saindo, assim, mesmo que seja uma volta aí em torno da casa? Olha, o cachorro foi perfeito. O cachorro, menina, né? Que você falou que tem também. Que sair no mínimo 2 vezes por dia. Então arrasta a gente pra rua, né? Que também é bom, né? A gente manter aí o corpo, né, em dia também, sim. A cabeça, tem essas atitudes, mas também movimenta o corpo, que é importante. Sim, faz parte, tem que fazer sim. Tem. Dani, muito obrigada. Obrigada a você, Letícia, adorei nosso bate-papo. É isso aí, até mais. Tchau, até a próxima. Beijão, tchau, tchau. Tchau. E lembrando que os nossos conteúdos estão no portal megaminas.com, no lagoadaterra.com.br e em formato de podcast pela Rádio Cultura FM. Se cuidem e até a próxima. Valeu, gente!